Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá na hora de ficar bem informada, de ficar bem informado nessa quarta-feira, dia 15 de abril. E vamos às informações. Nessa edição do AB1, a gente vai falar sobre a barragem do Cipó, aqui em Caruaru. Essa semana foi divulgado que o reservatório será esvaziado e o paredão demolido. Isso por causa dos problemas estruturais antigos do local. A nossa equipe foi até lá para ouvir quem mora perto da barragem, E os moradores não querem a desativação dessa barragem. Fábio Gomes e Jessé Ascioli estão com a gente nessa edição de quarta-feira. Fábio vai falar sobre o caso do padre Ayrton Freire, porque tem novidades do Ministério Público de Pernambuco. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nessa AB1. E é isso mesmo, temos novidades a respeito do caso do padre Ayrton, que havia sido preso e investigado pela Polícia Civil por conta de crimes envolvendo violência sexual. Uma das novidades que a gente trouxe no final do mês passado foi que ele teria sido absolvido, O Tribunal de Justiça pediu a absolvição dele, e agora o que a gente traz de novidade é que o Ministério Público de Pernambuco protocolou um recurso de apelação contra a absolvição do padre. Ele é acusado de estupro pela personal stylist Silvia Tavares de Souza, e essa medida busca reformar a sentença que foi determinada pela Vara Única da Comarca de Buíque. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes, Almir. Tá combinado, viu, Fábio? Jessé vai trazer a queixa dessa quarta-feira no quadro Seu Direito. O que temos para hoje, hein, Jessé? Um bom dia para você. Bom dia para você, Almir. Bom dia para quem está nos assistindo. Juros abusivos. Imagine você ter que pagar aquele montante de juros indevidamente. É preciso ter noção do quanto se cobra de juros, seja na fatura do cartão, seja ali no empréstimo, enfim. Situações como esta acaba gerando ali uma grande dívida, um acúmulo, E a gente vai trazer informações com um especialista ajudando a gente a entender o que fazer para evitar esses juros abusivos. Daqui a pouco no quadro Seu Direito. Muito bem, Jessé e Fábio, estamos juntos nesse AB1 e hoje também tem as demandas da comunidade, é claro. Moradores do Cedro aqui em Caruaru estão muito preocupados com a situação dessa rua aí, São vários problemas e a gente vai ver tudinho e cobrar uma solução também no seu AB1. Também ao vivo com a gente tem Aline Melo e Leonardo Costa. A Aline está com a gente, vai trazer boas notícias para quem está na luta em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, ou seja, hoje tem AB Emprego. Não é isso, Aline? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem AB Emprego e a gente está aqui na Casa do Trabalhador para conferir algumas dessas vagas aqui na região. Ao todo são mais de 400 vagas para diferentes funções e profissões. Ainda hoje a gente fala também sobre direito trabalhista com relação a faltas justificadas, que é quando o trabalhador pode faltar sem nenhum tipo de penalidade ou desconto salarial. Daqui a pouco a gente volta com essas e mais informações, Almir. Olha aí quanta informação importante no AB Emprego, hein, Aline? Leonardo vai falar sobre uma grande ação social que vai acontecer em Garanhuns nessa quinta-feira. Serão muitos serviços, não é isso, Léo? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente na AB1 de hoje. São mais de 80 serviços e a expectativa é atender mais de 300 pessoas. 4 horas de atendimento, daqui a pouco eu volto com todos os detalhes porque eu vou conversar com a coordenadora da FIC, de Direito da FIC, que vai falar justamente, detalhar todos esses serviços para a gente. Almir. Muito bem, Leonardo. Combinado também aqui com a Aline. Estamos juntos com muita informação. Tudo isso a partir de agora para você aqui no AB1. Então, agora 11 horas mais 53 minutos. Vamos juntos, pessoal, aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal também, o G1 Caruaru e Região, e ainda pelo Globoplay. Aqui do lado você está vendo o QR Code, que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo, de graça, pela internet. E a gente vai começar dando uma olhadinha para ver como é que está o clima aqui na capital do Agreste nesse momento. Imagens ao vivo para você e a previsão do tempo indica um dia de sol entre nuvens. À noite, a
aí sim o tempo pode ficar um pouquinho mais fechado, parcialmente nublado. A temperatura está marcando 28 graus. A mínima não deve passar dos 20 nessa quarta-feira. E a gente segue acompanhando a situação da barragem do Cipó, que fica na zona rural aqui de Caruaru. Ela será esvaziada depois que estudos técnicos apontaram riscos elevados de colapso, pessoal. Mas essa ação foi contestada pelos moradores da localidade na manhã de hoje. A gente acompanhou tudo. Veja. Indignação marca o sentimento dos moradores e ex-moradores das comunidades ribeirinhas da barragem do Cipó. A população se reuniu na manhã desta quarta-feira em cima do paredão contra o esvaziamento da barragem. Os moradores alegam que a água da barragem é fundamental para o dia a dia da população. Com a vazão dessa água, muita família aqui vai ter que... Vai ser difícil para esses moradores, né? E temos aqui o peixe, a fauna, a flora, e vai ser muito comprometida devido a isso. A gente observa que a água está coberta por uma vegetação chamada de macrófita. Esse tipo de vegetação aparece quando a água apresenta coliformes fecais, ou seja, a água está contaminada. Mas, segundo os moradores, isso é resultado da falta de saneamento na região. E os moradores aqui, ribeirinhos da barragem, eles se beneficiam dessa água. Essa água tem vida. Assim como foi dito, não é uma água imprópria, é um solo impróprio, que a filmagem disse. Impróprio, gente, a palavra ela é muito grosseira e foi colocada muito grosseira. Aqui tem vida, muita gente se aveia dessa água. Esse já é o terceiro dia de trabalho de descomissionamento da barragem, ou seja, o esvaziamento da água. A equipe de engenharia responsável afirma que o procedimento está acontecendo dentro do esperado. Estamos no terceiro dia aí do descomissionamento, fluindo tudo direito, conforme o planejado. A gente está com a vazão média de 4 metros cúbicos por segundo. Fizemos o voo agora de reconhecimento da calha do rio para saber como está se comportando aí a calha. Está tudo dentro do que a gente planejou realmente nos estudos. Tivemos uma baixa aí nesses 3 dias em torno de 25 centímetros lá de lâmina d'água, então é um saldo bem positivo para a gente. Uma das preocupações é o possível aumento do nível do rio Ipojuca. Segundo a equipe de engenharia, esse risco não existe. O risco é zero, por isso que a gente escolheu fazer um descomissionamento controlado, através dos sifões, onde a gente controla essa vazão e diariamente a gente vai acompanhando a calha do rio para ver como ela está se comportando. Há cerca de 6 meses atrás, moradores tiveram suas casas demolidas devido ao risco de rompimento da barragem. Para evitar que perdessem as casas deles, tentaram diminuir o nível da água com recursos próprios, mas foram impedidos. A gente teve que dar fim às criações da gente, tudinho assim, às pressas, tendo muito prejuízo de última hora, porque não tinha canto para colocar, que o canto que a gente tinha era aqui. Aí eles chegaram expulsando a gente daqui, da forma que foi, e o prejuízo foi grande. Pedro se emocionou ao chegar ao local onde antes ficava a sua residência. Isso aqui tudo foi construído com trabalho, com suor. E a gente foi tirado daqui, feito ladrão, entendeu? Sem direito a nada. Nem o material. Isso aqui tudo que vocês estão vendo aí. Isso aqui foi comprado com dinheiro e pago. Mão de obra. Noites e noites de trabalho, como eu trabalho à noite, para fazer isso aqui. A previsão é de que o trabalho de descomissionamento e descaracterização da barragem do Cipó seja finalizado em até 15 dias. O processo tem acompanhamento da CPRH, da APAC e da Defesa Civil. A gente percebeu a manifestação dos moradores, né? A gente vai seguir acompanhando essa história aqui nos nossos telejornais, aqui no nosso AB1. E agora tem as demandas da comunidade dessa quarta-feira, porque moradores do Cedro aqui em Caruaru estão preocupados demais com a situação da rua. São vários problemas por lá. E a gente vai ver agora quais são esses problemas. A placa anuncia manutenção, mas poderia facilmente ser um anúncio de abandono. Essa é a sensação de quem passa pela Rua Nova Primavera, no bairro Cedro, em Caruaru, e especialmente de quem mora no local. Em alguns meses a gente está sofrendo com esse buraco aqui, o esgoto a céu aberto.
O mau cheiro, o que mais me incomoda é o esgoto, né? Que fica um cheiro insuportável. Tá tendo muitos roedores, muita muriçoca. Hoje tá até menos, mas isso aqui fica um rio escorrendo e um cheiro insuportável. O problema por aqui é tamanho que quem precisa transitar pela rua ou mora nela tem que se dividir, já que as calçadas estão com muito mato e o lixo, além do problema estrutural da via, que acaba deixando o esgoto a céu aberto e se tornando uma questão de saúde pública. Nas imagens enviadas para a nossa produção, quando chove a situação é ainda pior, sem contar que o acúmulo de lixo, mato e água suja fazem surgir toda espécie de bichos. Nesse vídeo, um flagrante de vários ratos. O esgoto está escorrendo de ruas da parte superior do bairro, o que deságua na Rua Nova Primavera, se tornando uma verdadeira piscina de água suja, aumentando riscos de doenças. No local tem placas da Compesa, mas não há realização de serviços para sanar o problema e os moradores já buscaram respostas sem sucesso. É, de fato, uma situação bem difícil, bem complicada para os moradores dessa rua aí do Cedro. A gente entrou em contato com a Compesa, mas até o momento a gente não recebeu um retorno. A nossa produção vai continuar cobrando. Sobre o entulho acumulado que a gente viu, falamos com a Secretaria de Serviços Públicos, mas também não recebemos um retorno. E a postura, a atitude da nossa produção é a mesma. A gente vai seguir cobrando essas respostas, né, por parte dos responsáveis, porque os moradores precisam receber esse retorno. A gente está aqui e vai seguir cobrando até que essas respostas cheguem. Momento WhatsApp, agora para a gente conferir. Quem mandou um vídeo para a gente foi o José Alves. Ele está reclamando de esgoto estourado em uma rua do Maurício de Nassau, aqui em Caruaru também. A gente vai ver agora. Nós moradores aqui da rua Saldanha Marinho estamos revoltados com o esgoto aqui, que estoura sempre, toda semana, independente de chover ou não. Mas claro que na chuva piora. A gente já denunciou a prefeitura, mas nada é feito, a Compesa nada melhora. Então, como vocês podem observar aqui, ó, ao longo de toda a rua, entre a Arlindo Porto e a Marcionilo, a gente vê esse esgoto. Aqui a gente tem residências, pontos comerciais, empresariais, consultórios. Todo mundo está reclamando bastante do mau cheiro. Esse local de fato também é muito movimentado aqui na cidade. E é um problema que está lá, incomodando os moradores. E a gente foi em busca de uma resposta também. A gente falou com a Compesa. Eles disseram que não havia solicitação para esse serviço nos canais oficiais da companhia, mas que uma equipe será enviada ao local para fazer um diagnóstico e tomar as providências. Viu, José? A gente agradece aí o vídeo que você mandou para a gente e a gente vai aguardar também a presença dessas equipes da Compesa. Lembrando, você também pode e deve participar do Momento WhatsApp. É simples, você grava aí o vídeo com o problema do seu bairro e manda pra gente pelo 99198-8212. Tá aí na base da telinha para você salvar no seu celular também. Agora vamos em frente porque o Ministério Público de Pernambuco recorreu da decisão da Justiça que absolveu o padre Ayrton Freire da acusação de estupro. Esse é um dos destaques do G1 Caruaru e região e Fábio Gomes está com a gente para falar sobre esse assunto. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1 e é isso mesmo, né? A gente vem acompanhando esse caso do padre Ayrton, né, há muito tempo e a gente traz essa novidade porque o Ministério Público de Pernambuco protocolou esse recurso que pede, né, de fato, a apelação contra essa absolvição do líder religioso, dentro desse processo em que ele era acusado de estupro pela personal stylist Silvia Tavares de Souza. Essa medida, de acordo com o Ministério, busca reformar a sentença que foi determinada pela Vara Única da Comarca de Buíque, que considerou não haver provas suficientes para a condenação. A partir desse recurso, o caso será reavaliado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é responsável por julgar o mérito em segunda instância. O Ministério Público também informou que, devido ao sigilo do processo, não irá comentar detalhes sobre as provas ou sobre a decisão do juiz de primeiro grau. Essa absolvição do padre Ayrton foi determinada no dia 30 de março pelo juiz Felipe Marinho dos Santos e, dentro dessa decisão, ele apontou que as provas periciais reunidas durante a investigação contradizem a versão apresentada pela denunciante, o que acabava inviabilizando a comprovação desse crime. Além do sacerdote, também foi absolvido o motorista Jailson Leonardo da Silva, que havia sido apontado como participante de um suposto ato de violência sexual. Os dois estavam presos desde 2023, quando o caso veio à tona e tomou essa repercussão nacional.
Com a sentença, a prisão preventiva do padre foi revogada e mais detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos à seção da nossa reportagem aqui no G1, Almir. A gente vai seguir acompanhando tudo também, todos os desdobramentos, não é, Fábio, a respeito desse caso. E no G1 também tem informações a respeito de um homem que foi preso pela polícia depois de ameaçar a companheira dele, né? Exatamente, Almir. Essa história chamou muita atenção porque, além da ameaça contra a companheira, esse homem também precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Ele chegou a subir em um 12º andar. A gente acompanha, inclusive, nesse momento, imagens que foram gravadas por alguns moradores do local e que foram obtidas pelo G1, que mostram o momento em que esse homem, que não teve o nome divulgado, está sentado em uma caixa de ar-condicionado no 12º andar de um prédio no bairro de Parnamirim, que fica localizado na zona norte do Recife. De acordo com a polícia, essa cena foi registrada depois que ele ameaçou agredir a companheira. O caso aconteceu na tarde de ontem e a Polícia Civil disse que autuou esse homem de 32 anos em flagrante pelo crime de ameaça de violência doméstica familiar. Os nomes dele e da mulher não foram divulgados. De acordo com um relato de um morador desse condomínio que não quis se identificar, o casal mora no local há cerca de 8 meses. Após o homem subir nessa caixa de ar-condicionado, os vizinhos acionaram a polícia militar e o corpo de bombeiros, que conseguiu retirá-lo em segurança. De acordo com a corporação, ele foi levado a um hospital e na unidade de saúde que o atendeu, o nome da unidade de saúde que atendeu ele não foi informada. A Polícia Militar também disse que foi acionada por meio do 11º Batalhão e conduziu essa vítima, que não teve também o nome divulgado. A Delegacia da Mulher, no bairro do Rosarinho, também na zona norte da cidade, disse que está investigando esse caso. Mais detalhes sobre esse assunto também podem ser conferidos no G1, apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela, Almir. Mas que descontrole esse, hein, Fábio? Impressionante essa imagem que a gente está vendo aí, não é? O homem sentado na caixa do ar-condicionado, na altura do 12º andar do prédio. Você já pensou nisso? Depois de ter ameaçado a companheira? A gente também vai seguir acompanhando essa história aqui no G1, nessas informações que chegam no AB1. Fábio, muito obrigado por essas informações e até daqui a pouco. Obrigado, Almir. Até já. Até já. A gente vai seguindo aqui com o seu AB1. Muito bem, agora é 12h06. Está na hora de conferir as oportunidades de hoje para quem está em busca de uma chance, uma oportunidade aí no mercado de trabalho. É hora do AB Emprego e quem está chegando ao vivo com essas vagas é a Aline Melo. Boas notícias, não é isso, Aline? Boa tarde para você. Boas notícias, Almir. Boa tarde mais uma vez para você, para todo mundo que nos acompanha. Não só uma, mas mais de 400 vagas disponíveis em diferentes locais, inclusive em Caruaru. A gente separou um material que conta algumas dessas vagas para vocês. Vamos conferir. Em Caruaru são 13 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 10 vagas para atendente de lanchonete, 5 para auxiliar de linha de produção, 4 vagas para auxiliar técnico de refrigeração, 2 vagas para balconista, 1 para barman, 3 vagas para confeiteiro, 2 para cozinheiro, 2 também para eletricista, outras 2 para encanador, 2 vagas ainda para encarregado de expedição. Também tem vagas para estoquista e orientador de tráfego para estacionamento, 9 vagas para pedreiro, 3 para repositor de mercadorias, 6 vagas para servente de obras, 1 para sushi man, 6 vagas para vendedor interno e 32 vagas para vendedor pracista. Muitas oportunidades em Caruaru, inclusive cerca de 10 vagas dessas que apresentamos para vocês é também para pessoas com deficiência. Oportunidade para todo mundo, mas também tem para o público em geral. Qualquer pessoa que se interessar por alguma dessas vagas pode procurar a Casa do Trabalhador, que fica aqui na rua Floriano Peixoto, número 147, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Também é possível entrar em contato por telefone no número 3719-9480. E além dessas vagas de Caruaru, temos também outras vagas em outras cidades aqui da região agreste. Vamos conferir algumas delas agora? Por exemplo, Arco Verde tem uma vaga para vendedor porta a porta. Belo Jardim tem 10 vagas para auxiliar de linha de produção, 2 vagas para promotor de vendas, 3 vagas para servente de obras.
Em Bezerro, são 3 vagas para auxiliar de expedição, 5 para pedreiro, 10 vagas para servente de obras, 5 vagas para vendedor pracista. Em Garanhuns, 1 vaga para eletrotécnico, 2 vagas para empregado doméstico arrumador, 1 vaga para pedreiro e 4 vagas para vendedor pracista. Em Palmares, são 100 vagas para pedreiro, 100 vagas para servente de obras. Em Santa Cruz do Capibaribe, temos 2 vagas para atendente de lojas, 10 vagas para atendente de lojas e mercados, 2 vagas para estoquista, 7 vagas para pedreiro, 10 vagas para servente de obras, 2 vagas para vendedor interno. Em Serra Talhada, são 8 vagas para administrador de redes, 2 vagas para camareira de hotel, 2 vagas para churrasqueiro, 2 vagas para vendedor pracista. Muitas oportunidades, diferentes áreas, e também tem mais informações e outras oportunidades também no site cedep.pe.gov.br, Almir. Muito bem, Aline, muito bem, muito boa sorte para todo mundo que vai tentar essas oportunidades. E agora a gente vai falar sobre direito trabalhista também. Vamos falar sobre faltas justificadas. Muita gente não sabe, mas a CLT garante várias situações em que a ausência é permitida por lei. Não é assim, Aline? Isso mesmo, inclusive, essa foi uma lei que sofreu alterações, mudanças recentemente. Quem conta mais pra gente é a advogada especialista Rayane Letícia, que está aqui para conversar um pouquinho sobre o assunto. Rayane, conta aqui quais foram essas mudanças, como é que está agora a legislação com relação a faltas justificadas. Tivemos uma atualização recente, publicada dia 2 desse mês, a Lei 15.377, que ela inclui na CLT a possibilidade de falta justificada em até 3 dias consecutivos para a realização de exames de câncer e HPV. Mas também tem outras situações que as faltas já são justificadas e garantidas por lei há mais tempo, né? Quais seriam elas? Isso mesmo, elas estão elencadas no artigo 473 da CLT, e dentre elas temos a do casamento, que são 2 dias consecutivos. Temos também a possibilidade do luto, que são 2 dias consecutivos também. Para adoção e nascimento, no caso para o pai, até 5 dias. Para doação de sangue, 1 dia. Dentre outros, para comparecimento judicial, para regularização eleitoral, militar. O trabalhador que quer ter acesso a essas faltas justificadas precisa trazer que tipo de comprovação? Teria que ser uma comprovação idônea, né, de que essa falta dele se enquadra nas possibilidades justificadas por lei, como certidão de casamento, de nascimento, de luto, uma declaração de comparecimento à justiça ou a declaração de doação de sangue. Em caso do empregador não aceitar justificar essa falta ou trazer alguma penalidade, mesmo com a comprovação, que tipo de atitude e ação o trabalhador pode adotar? Isso vai depender de caso a caso, vai caber ao trabalhador procurar um advogado especialista da área. Mas, apresentando o trabalhador, apresentando essa declaração, o empregador tem a obrigação, né, de justificar essa falta e não fazer nenhum desconto ou penalidade ao trabalhador. Ok, muito obrigada por suas informações. Direitos trabalhistas, então, que são assegurados por lei e devem ser seguidos pelos empregadores. Almir, volto com você aí no estúdio. Muito bem, viu, Aline? Muito obrigado pelas informações sobre as vagas, essas orientações sobre faltas justificadas também. Tudo isso no nosso AB Emprego. Valeu, Aline. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a importância das redes de apoio no combate à violência contra a mulher aqui em Pernambuco, hein? Os detalhes no seu AB1, que volta já, 12h12 agora. AB1 de volta para você, 12h14. Vamos dar uma olhadinha no trânsito agora para a gente ver como é que está a movimentação aqui na capital do Agreste nessa tarde de quarta-feira que está começando. Olha aí a movimentação na Avenida Agamenon Magalhães, ali no Maurício de Nassau. A gente vê os veículos que passam aí, ó,
rumo à Visconde de Inhaúma, mais à direita, descendo ali pela própria Avenida Agamenon Magalhães, outros veículos, e os que saem agora da Gonçalo Coelho, esse cruzamento importante dessa artéria da cidade, onde a gente sabe que há um movimento intenso, permanente, existem espaços educacionais, muitas empresas na área de saúde, escritórios, enfim, a movimentação é de fato intensa nesse pedacinho de Caruaru. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito sério, os números da violência contra a mulher que seguem alarmantes. E diante de tantos casos, as redes de apoio cumprem um papel muito importante. Por isso, a gente preparou uma reportagem com várias orientações. Dá só uma olhada. Há cerca de 10 anos, o registro era de 535 mulheres mortas por feminicídio no Brasil. Mas não parou por aí. De lá para cá, os números só crescem. Essa não é uma causa apenas de quem vive, é de todos. A violência contra a mulher se manifesta de diferentes formas. Violência psicológica, moral, patrimonial, física, sexual, até que o mais grave acontece. Em 2025, foram 88 casos de feminicídio no estado de Pernambuco. Em 2026, levando em consideração apenas os 2 primeiros meses do ano, já são 18 casos. 10 em janeiro, 8 em fevereiro. Para combater esse número que é alarmante, existe um dever que é de todos: acolher mulheres em situação de violência e denunciar. A violência, ela se mostra de várias formas. Então, se for uma violência psicológica, se for uma violência física, moral, patrimonial, é o que mexe muito. E a mulher, às vezes, ela fica desnorteada, sem saber para onde ir. Então, é necessário que você leve aos órgãos de apoio para que faça esse acolhimento. Aqui em Caruaru, por exemplo, nós temos o Centro de Referência da Mulher, que conta com vários profissionais que estão todos ali engajados para que essa mulher possa ter o acolhimento devido e que possa dar os encaminhamentos para a responsabilização desses agressores. Então, o primeiro ponto é levar essa mulher aos órgãos que, de fato, possam auxiliá-la nesse processo tão difícil. É também através da denúncia que diversos direitos podem ser assegurados às vítimas. Hoje nós avançamos muito em termos de legislação. Então nós temos medidas protetivas, nós temos a responsabilização pelos crimes. Então, nós temos a tipificação do feminicídio, que foi uma grande conquista, e estamos caminhando para outras tipificações importantes nesse combate à violência à mulher, como, por exemplo, recentemente o Senado aprovou ali o crime de misoginia. Nós temos que falar também da violência vicária, que também foi aprovada no Senado, vai para a Câmara, para que possa ter uma ampla atuação nessa questão da violência, toda a sociedade, o poder público, para que a gente possa conter o avanço dessa violência. Não são apenas as próprias mulheres que podem denunciar. Família, amigos e vizinhos também devem fazer a sua parte. Nós temos que superar aquela ideia de que conflitos conjugais ou de relacionamentos no âmbito doméstico deve ficar no âmbito doméstico. Não, nós já superamos isso. É um problema social e cada pessoa tem responsabilidade. A sua omissão pode custar uma vida. Então é importante denunciar. Existem canais de denúncia anônima. Você pode, se o crime estiver acontecendo ali, você liga para o 190. Tem a central direto de atendimento à mulher, o 180. Temos aqui no âmbito de Pernambuco, Caruaru, Agreste, Disque Denúncia. Então, existem vários canais importantes. O próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco também tem um aplicativo que tem um alerta mulher. Então, tem várias formas hoje da gente estar nessa luta de uma forma mais direta. Apesar do medo, é necessário confiar na rede de proteção. A partir do momento que ela reconhece os seus direitos, que ela acessa a rede, ela fica mais fortalecida, né? E aí esse equipamento, como a Vara de Violência, a Delegacia da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, a própria Guarda Municipal e toda a rede que está envolvida, só pode ter conhecimento e atuar na proteção a partir do momento que ela rompe esse silêncio. Então, é preciso coragem para romper o ciclo, mas entender que ela não está sozinha.
Entre os meios de assistência às vítimas, também existem coletivos que lutam diariamente contra a violência à mulher. Para a gente apoiar a mulher, ela tem que se perceber vítima dessa violência. E muitas de nós ainda não se enxergam nesse lugar, né? Pela própria condição de subjetividade da mulher, ela romantiza. Ela acha que isso vai passar, que isso vai mudar e não muda, né? A violência tem duas possibilidades: acolher a vítima e responsabilizar o autor. Então, na medida que a gente acolhe essa mulher, a gente orienta qual é a violência que ela está sofrendo, estrutura o enfrentamento a partir da política pública e faz os encaminhamentos para os equipamentos de denúncia e acolhimento. Uma questão de destaque é que a saúde mental fica em risco mesmo quando a violência é física. A mulher que sofre violência pode favorecer contexto, primeiro para a autoestima extremamente comprometida. Ela começa inclusive a invalidar a própria dor emocional, né, oriundas de uma violência sofrida. Então, pode favorecer contexto para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e interromper todo o ciclo de uma vida saudável que poderia estar sendo seguida. Então, interromper essa violência, né, buscar também ajuda, né, profissional, um apoio emocional, um amparo é essencial para interromper esse ciclo. É por esse motivo que a presença de pessoas amadas fazem toda a diferença. A rede de apoio pode significar, e significa, na verdade, a interrupção desse ciclo. Essa rede de apoio, ela traz amparo, conforto, direcionamento para essa mulher. Por isso é tão importante que amigos, profissionais de saúde, vizinhos, serviço público e privado possam vir a intervir, amparar essa mulher para, de fato, interromper esse ciclo de violência. Maria Aparecida sentiu na pele a importância de contar com uma rede de apoio. Ela foi vítima de violência doméstica nos anos 90, antes mesmo da Lei Maria da Penha. Na época, não existia o acolhimento que tinha hoje, não existia Lei Maria da Penha, não existia a Delegacia da Mulher. Então, não tinha como eu fazer a denúncia. Então, assim, hoje eu sou uma sobrevivente da violência, porque se não fosse a minha ex-sogra e meu ex-cunhado, eu não estaria aqui hoje. Porque sofri a facada, queimaduras com ferro elétrico, de todas as formas, eu sofri violência. Hoje, no Conselho Municipal da Mulher, ela conta que assume uma missão diária com todas: ajudar, apoiar e acolher. A gente não pode ser silenciadas, porque estão nos matando todos os dias. Muitos denunciam, mas não conseguem falar como eu estou hoje, sou sobrevivente. Então, assim, a rede de acolhimento do CRM, da Prefeitura de Caruaru é muito importante, porque nós acolhemos essas mulheres. Na maioria das vezes, algumas vezes, está a doutora Karina Oliveira aí, né, que é uma maravilhosa, a gente leva para outras cidades, para outras instituições. Então, é uma forma de ajudar e de tirar essas mulheres do local de violências que elas vivem. Pessoal, aqui em Pernambuco, as denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo fone 180 da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados. Também tem o 190 da Polícia Militar e ainda o 0800 281 8187 da Ouvidoria da Mulher de Pernambuco. E mais o Disque Denúncia pelo 3719-4545 e pelo WhatsApp 98256-4545. Nessa reportagem, a gente também viu o coletivo que ajuda as mulheres, não é? O perfil digital dessa turma forte, dessa turma brava, resistente, é o @MariasTambém-tem-força. Bom, agora a gente vai até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns também. Vamos dar uma olhadinha? Porque por lá o dia deve seguir com sol entre nuvens, muitas nuvens nesse momento e pancadas de chuva, agora à tarde e à noite também. A temperatura está aí marcando 27 graus, você está vendo na tela, e a mínima deve ficar em torno dos 20 graus por lá.
Então, atenção você aí em Garanhuns. Amanhã é dia de colocar a documentação em dia e cuidar da saúde sem pagar nada por isso, hein? Vai acontecer uma grande ação social com vários atendimentos. Quem traz os detalhes ao vivo é Leonardo Costa. Então, vamos saber se é preciso levar alguma coisa, algum documento para ser atendido, né? Conta pra gente, Léo. Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Basta chegar com os documentos originais com foto para conseguir esses atendimentos. São mais de 80 serviços oferecidos e aí a meta é atender mais de 300 pessoas. Eu estou aqui com a professora, a coordenadora do curso de Direito da FIC, que é a Sinali Monteiro. Contem pra gente que serviços são esses. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu quero dizer que é uma alegria imensa, né? Onde nós, do Núcleo de Práticas Jurídicas, juntamente com o CAIS, que é o Centro de Assistência Integrada e Social da Faculdade FIC Garanhuns, estamos promovendo esta ação social intitulada Rua do CAIS, onde nós temos como objetivo propiciar para a nossa população de Garanhuns e região serviços gratuitos. Então, nós contaremos aí com os mais variados serviços, desde a orientação de direito do consumidor até também serviços de saúde, como teste de glicemia, aferição de pressão, ou seja, teremos vários parceiros conosco com mais de 80 serviços. Esses serviços, esse mutirão, aproxima aí a comunidade desses futuros profissionais do Núcleo de Práticas Jurídicas, por exemplo? Claro, claro. A iniciativa deste evento, né, ela se dá justamente pela importância de nós estarmos trabalhando com os nossos alunos de direito esta dimensão de cidadania da nossa profissão. Nossa profissão, ela é um serviço. Então, nós precisamos estar, sim, próximos da população, né, mais do que resolvendo conflitos, trazendo acesso a direitos, tá? Fazendo justiça. É esse o nosso propósito. Então, por isso que nós estamos realizando esta ação, que tem como finalidade também trazer este viés para os nossos alunos. E assim, começa 8 horas da manhã, 4 horas de muito serviço ali. Quais são os documentos necessários ali? Eu falei justamente dos originais com foto, né, para poder ter acesso a esses serviços. O que mais? Isso, você precisa levar basicamente sua identidade, CPF, comprovante de residência também é um documento muito importante, porque nós precisaremos acessar sistemas, pois nós contaremos com serviços como a OAB, a própria Vaia do Trabalho, né? Teremos também o Sejusc, teremos o Expresso Cidadão, teremos também pessoas para prestar informações sobre o Detran, né? Teremos informações sobre a identidade digital, que é também uma temática que todo mundo está em dúvida. Teremos atendimentos também da Secretaria de Saúde, da Secretaria da Mulher, da Secretaria de Assistência Social e também com o apoio da Secretaria de Cultura, da Prefeitura daqui de Garanhuns. Ou seja, nós estaremos com vários serviços, né? Também com empresas, né? que trabalham também com algumas questões envolvendo óculos, exames de vistas, tá? Então, nós teremos vários serviços aí à disposição. Então, as pessoas devem levar seus documentos pessoais, né? Para poder ter este acesso, pois nós precisaremos deles também. Professora, muito obrigado pelas informações. Eu vou passar aqui para o pessoal local, né? Fica o convite aí para todo mundo. A ação acontece das 8 às 12h30, na rua Gonçalves Maia, número 169, no bairro Heliópolis, aqui em Garanhuns. Basta chegar, a expectativa de atendimento aí, cerca de 300 pessoas. Almir, volto contigo no estúdio. Muito bem, Léo. Que oportunidade bacana. Quantas oportunidades importantes, né? Muito obrigado, viu, Leonardo? Muito obrigado à entrevistada de hoje também. E amanhã tem o AB Saúde. O tema dessa quinta-feira é sedentarismo. Veja. Ficar parado pode ser um dos piores inimigos para a saúde das pessoas. Aumento de peso, dores persistentes, falta de disposição podem estar atrelados ao sedentarismo. Quer mudar de vida e ainda sente receio ou tem dúvidas sobre a prática de atividades físicas? O AB Saúde dessa semana vai te ajudar a melhorar a qualidade de vida. É nesta quinta, no AB1. Olha aí, o seu direito está no ar, hein? E a reclamação de hoje é sobre os juros abusivos. Quem passou ou está passando por uma situação desse tipo sabe o tamanho da dor de cabeça, né? Então, o Gessé Ascioli vai falar sobre esse assunto agora. Boa tarde para você, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, nunca é bom pagar demais. E aí, em casos, por exemplo, como juros abusivos, quando a gente tem ali uma conta que está acumulando, né, é sempre muito ruim. Principalmente porque
é indevido. A gente vai conferir agora o relato do aposentado Gerson Barbosa. Em 2016, eu fui perto de R$5.000. Já paguei, desde 2016. Faz 10 anos que ele me desconta. Juros abusivos. E eu estou pagando na minha fatura, eu posso até mostrar no vídeo, R$253. E de 5 mil em 16 anos, em 10 anos, eu ainda devo do montante lá, 4.300 e cacetada. Eu pago um juro abusivo, eu pago juro de fatura de cartão, né? Que na verdade era um consignado. Pelo que eu estou vendo aqui, em 10 anos eu só paguei R$700. O montante continua o mesmo. E o juro é abusivo, é juro de cartão, ou seja, é como você tem um cartão e atrasa a fatura. Eu sei que é caro. Era feito para mim um consignado, então empurrou uma dívida infinita, não só para mim, para muitos aposentados. Pois é, situação que deve ser comum a outras pessoas também, por isso eu estou aqui com um advogado especialista, né, e presidente, inclusive, da Comissão do Direito Bancário da OAB Caruaru, Eric Lagos. Doutor, em relação a essa situação, o seu Gerson, como são de tantas outras pessoas, o que é que a gente deve fazer? Boa tarde. Boa tarde, Almir, Gessé, queridos telespectadores. Infelizmente, essa situação do seu Gerson tem sido uma situação muito comum, não é um caso isolado. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, a Câmara Regional daqui de Caruaru, inclusive, recentemente entendeu num caso também do Banco BMG que essa é uma espécie de empréstimo disfarçado, porque há um desvio da intenção do consumidor. Ele pretendia contratar um empréstimo comum e acaba que o banco vende ao consumidor, sem ele saber, um cartão de crédito com uma reserva de margem consignável, RMC. E esse desconto que é feito mensalmente na fatura do cliente é o desconto apenas dos juros. Não está sendo ali amortizado o principal, o débito de fato ali contratado, que foi o empréstimo originário de R$5.000. Se a gente fizer uma conta básica aí, 10 anos que ele está pagando cerca de R$250, é o relato dele, né? Ele já pagou mais de R$30.000. E aí esse tipo de operação indevida por parte da instituição bancária coloca ele numa dívida infinita. A boa notícia é que nessa decisão da Câmara Regional daqui de Caruaru, do Tribunal de Justiça, ficou entendido de que quando não há um prazo determinado, quando não há uma quantidade de parcelas determinadas para esse tipo de operação, esse tipo de contrato é nulo. E aí o banco, ele foi obrigado pelo Tribunal de Justiça a fazer 3 coisas, Gessé. A primeira coisa é converter essa operação de cartão de crédito em um empréstimo comum, fixando ali prazo para acabar e também taxas de juros mais razoáveis. A segunda determinação do tribunal foi a devolução dos valores pagos de maneira excessiva através dessas cobranças de juros abusivos. E a terceira obrigação fixada na decisão recente do Tribunal de Justiça foi uma indenização por danos morais pela falha na prestação dos serviços. Quais são as orientações básicas para seu Gerson, por exemplo, nessa situação, resolver em definitivo? A orientação que nós damos para seu Gerson e para qualquer outro consumidor envolvido nesse tipo de situação é verificar, em primeiro lugar, se na fatura dele consta essa rúbrica RMC, Reserva de Margem Consignável. Como o seu Gerson já está fazendo, procurar o PROCON, a agência, para tentar resolver de maneira administrativa e, se não for solucionado, ele pode procurar um advogado especializado para ingressar com uma demanda no Poder Judiciário para tentar resolver essa questão por meio de uma ação judicial. Existe algum tipo de orientação também na hora da contratação para evitar que se gere um problema como esse? É importante que o consumidor esteja bem atento àquilo que ele está contratando, que ele leia, que ele tenha ali o máximo de informações possíveis do contrato que ele está firmando junto à instituição bancária. Mas muitas vezes, infelizmente, as instituições omitem essas informações. Nesses casos, é importante sempre procurar os órgãos de proteção ao consumidor para se blindar desse tipo de situação abusiva que o seu Gerson, por exemplo, hoje se encontra. Doutor Eric, muito obrigado pela participação. Eric Lagos, né, que é inclusive presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Caruaru. E assim, se você tem um problema assim como o seu Gerson, quer mandar sua mensagem, manda para o nosso WhatsApp, DDD 81991988212 e participa do quadro Seu Direito, sempre todas as quartas-feiras, tirando aqui a dúvida do consumidor. Almir. Perfeitamente, Gessé, perfeitamente. Muito obrigado pelas informações no Seu Direito. Muito obrigado ao advogado que participou também conosco ao vivo.
A seguir no AB1 tem informações atualizadas sobre o cachê dos artistas que vão se apresentar no São João de Caruaru esse ano, hein? O maior valor até agora será o de Wesley Safadão. A gente vai contar tudo daqui a pouquinho no seu AB1, que volta já, 12h34. Então o seu AB1 está de volta, 12h36. Tem mais uma olhadinha no trânsito agora, para a gente ver como é que está a movimentação em outro trecho ali do bairro Maurício de Nassau. A gente tem essas imagens aí do comecinho da Avenida Agamenon Magalhães, para quem sai ali da Avenida Manuel de Freitas. No detalhe à direita, você tem aí à frente a fachada do Hospital São Sebastião, um dos hospitais mais antigos de Caruaru, mais à esquerda a Capelinha de São Sebastião, e a movimentação dos veículos e de pessoas também ali pela calçada, os pedestres e aí os condutores de veículos que vão circulando nesse trecho da cidade nesse momento, 12h36. E olha, o impasse entre a Alep e o governo do estado sobre orçamento desse ano parece estar longe aí de uma solução. Essa discussão impacta diretamente sobre como e onde o dinheiro público será aplicado. E existem questões judiciais envolvendo essas questões orçamentárias. Acompanha com a gente. A decisão é dessa segunda-feira e interrompe, pelo menos por enquanto, uma disputa política que já se arrasta há meses. Na prática, o texto que estava prestes a ser votado para, e o assunto volta a ser analisado pelo Tribunal de Justiça. Essa é a segunda vez em menos de 4 meses que o Judiciário intervém na disputa entre a Alep e o governo sobre o orçamento do Estado. O ponto central é o chamado remanejamento do orçamento. A lei orçamentária anual é uma lei que vai prever o que se vai arrecadar e o que se vai gastar, ou seja, ter uma previsibilidade de fluxo de arrecadação e de despesa, fundamental para qualquer governo. O remanejamento é o remanejamento orçamentário, é de quanto nessa LOA se vai poder remanejar, mexer nesse orçamento que foi previsto, tá? Um determinado valor, e aí você pode remanejar dentro das necessidades que apareçam. Todo governo ele é envolto de prioridades em que muitas vezes aparece e que há uma necessidade de se disponibilizar, se dispor um valor, um percentual maior. No caso de Pernambuco, essa discussão envolve uma diferença bilionária. O governo defende um limite de 20%, o que representa 12 bilhões de reais. A oposição quer reduzir para 10%. A suspensão foi determinada pelo desembargador Eduardo Guilhô Maranhão. Ele atendeu a um pedido da deputada Débora Almeida, do PSD. A ação questiona a forma como o projeto estava tramitando na Alep. O projeto de lei que a governadora Raquel Lira encaminhou aqui para a Assembleia para alterar a lei orçamentária pelo regimento da Casa e pela Constituição deve tramitar como lei ordinária e indevidamente estava sendo tramitada pelo rito especial do orçamento, não respeitando a urgência constitucional definida pela chefe do Poder Executivo e também restringindo a atuação dos parlamentares aqui dessa casa, definindo como preponderante a decisão de uma minoria de 5 deputados em detrimento do plenário, que é soberano, com 49 deputados. O desembargador Eduardo Guilhô Maranhão entendeu que submeter o projeto à mesma tramitação da lei orçamentária anual afeta as atribuições constitucionais do Poder Executivo, porque despreza o regime de urgência, e também que restringe a atuação parlamentar dos deputados por representar restrição à participação do processo legislativo. E também entendeu que o projeto está próximo da votação final. A disputa começou ainda no ano passado, durante a votação do orçamento de 2026. O impasse gerou uma situação inédita. 2 versões do orçamento publicadas ao mesmo tempo. O caso foi parar na Justiça e o tribunal deu ganho de causa ao governo. Mesmo assim, a discussão continuou, com um novo projeto para definir esse percentual. Antes da decisão de ontem, o texto proposto pela governadora já tinha sido alterado na Comissão de Finanças e reduzia novamente o limite para 10%. Mas a proposta ainda não foi votada no plenário. Com a decisão, a Alep tem 10 dias para se manifestar. Se a Justiça entender que o projeto precisa recomeçar do zero, todas as decisões tomadas até agora podem ser anuladas.
Em meio a essa disputa, já é abril e permanece a incerteza sobre qual será, de fato, o limite de remanejamento do orçamento em Pernambuco neste ano. Uma definição que impacta diretamente sobre como e onde o dinheiro público será aplicado. O remanejamento na prática funciona da seguinte forma. Você que está em casa, por exemplo, tem um orçamento previsto para comprar uma geladeira. Porém, há uma questão, uma emergência que você tem que comprar um sofá. Você tem que deslocar um pouco esse orçamento que seria da geladeira para comprar um sofá. Mas isso no ambiente da administração pública requer o quê? Um cuidado e uma segurança jurídica maior. Por quê? O dinheiro da administração pública é o nosso dinheiro. Então, envolve toda uma questão de seguir um rito que não traga nenhum tipo de uso indevido dessa verba. O orçamento total de Pernambuco para esse ano é de 60 bilhões de reais. Nos últimos 10 anos, todas as definições a respeito do orçamento foram tomadas no ano anterior e a lei orçamentária era assinada em dezembro. Já estamos em abril e essa indefinição continua. Perguntamos à Alep como a Assembleia recebeu a notícia dessa decisão do desembargador, mas até o momento não tivemos uma resposta. Agora vamos voltar à redação porque tem outros destaques do nosso portal. Fábio Gomes está voltando e tem informações atualizadas sobre o cachê dos artistas contratados para o São João de Caruaru em 2026. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, amigo. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. A gente traz uma novidade que era um pouco esperada, principalmente entre os forrozeiros, né, que é o show do Wesley Safadão. Foi publicado no Diário Oficial o valor do cachê do artista. Esse ano, o valor que ele vai se apresentar aqui em Caruaru é de R$1,5 milhão de reais. Esse valor supera o cachê que ele recebeu no ano passado, né? Ele foi o artista mais bem pago do São João de Caruaru 2025 e esse ano conseguiu superar essa marca aí, sendo mais uma vez um dos mais bem pagos para estar se apresentando no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. A gente tem também outros artistas que já tiveram os valores divulgados. A gente reuniu aqui nessa nossa reportagem do G1 os 5 artistas mais bem pagos até o momento. O Wesley Safadão aparece até agora liderando esse cachê com R$1,5 milhão de reais. Em seguida aparecem o cantor Pablo com R$765 mil, João Gomes com R$750 mil, Léo Magalhães com R$500 mil e o cantor Rei Vaqueiro com R$450 mil. A gente tem outras informações com outros cachês que já foram divulgados de outros artistas. Para conferir esses valores é só acessar essa nossa reportagem que está disponível no portal G1 Caruaru e Região e também na nossa página especial de cobertura para o maior e melhor São João do mundo, Almir. Tá certo, Fábio Gomes. No G1 também tem informações sobre o PIS/PASEP, né? Exatamente, Almir. Falando ainda de dinheiro, mas dessa vez para os trabalhadores, né? Porque o PIS/PASEP vai ter pagamentos sendo realizados hoje. A gente tem essa reportagem completinha aqui também no nosso portal. O pagamento desse abono salarial do PIS/PASEP 2026, que é referente ao ano base 2024, tem um novo pagamento hoje. Dessa vez, esse benefício é destinado aos trabalhadores que nasceram nos meses de março e abril. Esses valores estão disponíveis para saque até o encerramento do calendário, né, no dia 30 de dezembro desse ano. E para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa ter recebido no ano base de 2024 a remuneração média mensal de até R$ 2.765,93. O banco de recebimento, a data e os valores, inclusive de anos anteriores, estão disponíveis para consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br para aqueles trabalhadores que se enquadram nesse requisito. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a estimativa é que quase 27 milhões de trabalhadores sejam beneficiados esse ano, com um total de R$ 33,5 bilhões de reais em pagamentos. Acessando a nossa reportagem no G1 através do QR Code que aparece na tela, a gente tem um calendário de pagamento para os próximos meses e outras informações a respeito desse benefício, Almir. Fábio Gomes, muito obrigado então pelos destaques de hoje, pelas notícias do G1, todo mundo trabalhando aí na redação, apurando essas informações. Bom trabalho para você e até amanhã. Valeu, amigo. Bom trabalho para você também. Uma excelente tarde para você e para todo mundo que está ligado com a gente nesse AB1. Até amanhã, meu amigo. Muito obrigado, Fábio. Valeu. Agora, 12h44. Olha, o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem segue até o próximo dia 24 de abril, hein? Até essa data, quem faltou aos 2 dias de prova em 2025 precisa justificar a ausência para poder participar da edição desse ano de graça. Aí, tanto o pedido de isenção como a justificativa devem ser feitos na página do participante.
enem.inep.gov.br/participante. Pode solicitar a isenção estudantes do terceiro ano do ensino médio em escola pública e quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular, desde que tenha renda de até um salário mínimo e meio. Também tem direito pessoas de famílias de baixa renda, inscritas no CadÚnico e participantes do programa Pé de Meia do Ministério da Educação. Vamos seguindo? Vamos embora para o AB Esporte? Olha, tem uma turma que pretende ajudar as mulheres da região por meio do esporte também. Aí, Herbert Ramos é quem vai trazer esses detalhes para a gente agora. Muito boa tarde para você, Herbert. Olá, Almir. Boa tarde para você. Muito boa tarde para todo mundo que acompanha o nosso AB1. Tem um projeto aqui em Caruaru que pretende instruir mulheres para iniciativa esportiva e até mesmo para defesa pessoal. Nosso repórter Matheus Antunes vai entrar ao vivo aqui com a gente e vai explicar mais detalhes de como as pessoas podem se inscrever, participar desse projeto. Boa tarde, Matheus. Conta tudo pra gente. Boa tarde, Herbert. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o AB1. Pois é, um projeto destinado para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, mulheres. Inclusive, como você mesmo frisou, a importância da defesa pessoal, da promoção da igualdade de gênero, do empoderamento feminino. O nome do projeto é o local de mulher é sim onde ela quiser, inclusive no tatame. Mas para quem quer saber mais, a gente está aqui com Anderson Santana, idealizador do projeto, que vai explicar um pouco mais para a gente sobre esse projeto maravilhoso, porque nos últimos tempos a gente ouve muito falando de violência contra a mulher e a importância de um projeto como esse, principalmente voltado para crianças e adolescentes, para promover a defesa pessoal, o empoderamento feminino. Conta um pouco como vai funcionar esse projeto. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um projeto que tem a nossa embaixadora, né, uma mulher, que é a Terezinha Santana, que há mais de 50 anos trabalha com o esporte aqui em Caruaru. E esse projeto justamente surgiu dessa ideia de já começar a trabalhar com essas meninas, com essas crianças, com esses adolescentes, o empoderamento feminino, o saber se defender, o saber se posicionar perante a tantas agressões que a gente tem visto aí, né, não só em nossa cidade, mas em todo o Brasil. Então, a gente escreveu o projeto através da Neoenergia, que tem um projeto chamado Jogando Juntas, só para as meninas e mulheres, né, do Nordeste. E aí a gente escreveu também esse projeto na Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de Pernambuco. Tivemos a aprovação, graças a Deus, nos 2 editais e conseguimos esse recurso para podermos aí sim abrir todos esses núcleos que vamos abrir aqui em Caruaru e em Recife também. Perfeito. E aí, além das aulas práticas de karatê, que o projeto é focado para a arte marcial karatê, também vai ter palestras? Como é que vai funcionar? Isso, né? As meninas, né, inscritas no projeto, elas terão aulas 3 vezes, né, na semana, com duração de 1 hora a aula. Vai chegar o tatame, vai chegar os materiais, vão chegar kimonos. E também elas terão atividades extras de tatame, né, como justamente palestras de empoderamento feminino. Vamos ter festivais esportivos, aulas interdisciplinares. É um projeto muito robusto que com certeza vai trabalhar dentro e fora do tatame. E para quem quiser se inscrever no projeto, como é que faz? Você pode entrar no site, né, da santanadojo.com.br, também no Instagram, Santana Dojo Karatê, e lá vai estar o link, e você vai entrar nesse link e vai ter os locais, nos núcleos que nós iremos atender. Vamos atender 4 bairros aqui em Caruaru, né, o Salgado, através do ETI João Lira Filho, aqui no Maria Auxiliadora também, através da Escola Tereza Neuma, no bairro Vila Kennedy, através do Elisete Lopes, e no São José, ali coladinho com a Rendeiras, a creche Pinheirão, onde já existe um projeto da Academia Santana lá. Vamos ter em Recife também esse projeto na Secretaria da Mulher e também na Igreja Batista lá, que já é um projeto também que acontece atendendo toda a comunidade, né? Então, um projeto que está ganhando um corpo muito grande. A sociedade entendeu que esse projeto, como o governo do estado também entendeu que é muito importante esse projeto, como a própria Neoenergia, e esse projeto está ganhando uma força muito grande. Inclusive, nós temos aí já pessoas que estão atendendo o projeto, que são mulheres, né? Professoras mulheres que vão estar junto aí conosco. Muito obrigado, Anderson. Pois é, para você que quer se inscrever, basta acessar o link santanadojo.com.br, se inteirar mais sobre o projeto e também acompanhar, seguir do Globoplay para rever essa matéria, tudo explicadinho lá. Volto com você no estúdio, Herbert e Almir.
Muito obrigado, Matheus. Sempre importante, né? A gente dar luz para esse tipo de iniciativa, divulgar, fazer a cobertura também de projetos que promovem o esporte entre homens e também, principalmente, entre as mulheres. Vamos falar bastante sobre essas iniciativas ainda por aqui, Almir. Exatamente, Herbert. E por falar sobre as mulheres que se dedicam às atividades esportivas aqui em Caruaru, a gente tem, assim, com maior orgulho, um destaque nacional, né, Herbert? Exatamente, Almir. Uma dessas atletas que são destaque nacional é a Clarice Gabriele, uma das referências do CrossFit brasileiro, apesar de ter apenas 17 anos. Confira na reportagem. Toda conquista tem um começo. E a dela nasceu de uma mistura de coragem, esforço e vontade de ir além. Depois de vencer as seletivas, a jovem atleta Clarice garantiu lugar no TCB, a maior competição de CrossFit do Brasil. E agora se prepara para viver o capítulo mais importante da trajetória até aqui. Começou mais puxando essa paixão pela minha mãe. Desde muito nova, eu vi ela competindo em arena, acompanhando os treinos dela, e eu sempre tive muita vontade de fazer, só que tinha aquela questão de esperar o tempo certo, o corpo se adaptando. Então, com o decorrer do tempo, foi surgindo essa paixão, vendo ela competir, tá torcendo lá. Apesar da pouca idade, o que começou como descoberta virou propósito. Aos poucos, o treino deixou de ser apenas parte da rotina e passou a ser também um espaço de crescimento, disciplina e transformação. Foi assim, repetição após repetição, que ela foi construindo o caminho até o palco que muitos sonham alcançar. A rotina dela não é nada leve. Aos 17 anos, ela já divide a vida entre a escola, os estudos, a vida pessoal e uma carga intensa de treinos. Apesar de ser um esporte que atualmente eu estou levando a sério, mas é um momento também de desopilar do dia. Todo o estresse durante o dia, durante a semana, descarrega tudo no treino. É uma questão muito de terapia também, como a gente fala, porque é incrível, tanto com as pessoas quanto quando a gente está treinando. É um contato muito próximo que a comunidade do CrossFit traz. Nessa jornada puxada, ela não caminha sozinha. Dentro de casa, encontrou mais do que um incentivo. Encontrou uma parceira. A mãe, que também treina CrossFit e adivinha, é coach. Acompanha de perto cada treino, cada desafio e cada passo de uma história que também é construída em família. Vai. Aê! Boa. Mas ela não nega o nervosismo quando se trata da filha em competições. Mas é uma sensação de fato indescritível, é uma realização muito grande, porque eu não imaginava que a minha filha de fato fosse seguir os meus passos. Foi tudo muito de forma natural. E hoje, se você quiser punir Clarice, deixe ela sem treinar. Então, é de fato uma paixão que passou realmente para a geração. E para chegar até o maior palco de CrossFit do Brasil, passou por uma seletiva difícil, criteriosa e que exigiu muito do físico e do mental da atleta. Cada movimento é cronometrado, é preciso estratégia e força. As provas saem cerca de uma semana antes da competição, então não dá tempo de testar também, porque tem aquele trâmite de viagem, de hospedagem, mas eu sinto que esse ano dá para conseguir uma boa colocação, eu sinto que eu estou preparada esse ano, trabalhar muito também, confiar no que eu estou executando nos treinos, no trabalho que vem sendo feito, nos profissionais que estão me acompanhando, e se Deus quiser eu vou entregar meu melhor lá. Agora, a contagem regressiva é para viver um sonho construído com suor e persistência. Mais do que competir, ela chega ao TCB levando a bagagem de quem já conquistou muito antes mesmo de entrar na arena. A certeza de que vale a pena acreditar no próprio processo. Entre cadernos, compromissos e horas de treino, ela foi fazendo o que muita gente leva anos para aprender. Transformar esforço em conquista. Tá aí, ó, todo o potencial da Clarice, a nossa torcida permanente por ela. Jovem, né, 17 anos, talentosa, dedicada, disciplinada, super consciente. E aí, Herbert Ramos, aguenta esse pezinho aí, meu amigo? Jamais, Almir. Já tentei me aventurar algumas vezes, mas eu não consigo acompanhar o ritmo
desses atletas que são especializados nesse tipo de modalidade, nesse tipo de esporte. E a Clarice manda bem demais, será representante de Caruaru no Campeonato Nacional de CrossFit e fica aqui a nossa torcida. A gente vai seguir acompanhando a trajetória dela e de outras atletas nas modalidades esportivas aqui em Caruaru e em toda a nossa região. E para conferir mais destaques do esporte regional, eu faço o convite para todo mundo acessar o nosso portal GE Caruaru e Região, cobertura completa, inclusive, da Série D do Campeonato Brasileiro. Almir, vou ficando por aqui. Até amanhã. Valeu, seu Herbert. Grande abraço para você e até amanhã. O intervalo está chegando. Na volta a gente vai mostrar a expectativa do comércio de Caruaru para o Dia das Mamães. A gente volta já, ó. 12h, 55 minutos agora. Então a gente está de volta aqui com o seu AB1, 12h, 57 minutos. Aí a gente vai aproveitar para dar uma olhadinha na previsão do tempo nas cidades aqui da nossa região também. Começando pelo Agreste, tem São Caetano, ó, mínima de 20 graus, a máxima pode chegar aos 28. Dando um pulinho ali na Zona da Mata tem Maraial, mínima de 21, máxima de 29 graus. E no sertão do estado, Sertânia, aparece aí com mínima de 20 e máxima de 29 graus. Vamos seguindo então, porque o Dia das Mães será comemorado no próximo dia 10 de maio. Aqui em Caruaru, o comércio está preparado para essa data. Tudo faz lembrar dela e do presente dela. O Dia das Mães ainda é em maio, mas o comércio já se prepara para uma das datas mais lucrativas do ano. Na Feira da Moda em Caruaru, alguns comerciantes dizem que esse movimento é maior online para quem revende. Neste banco há opções dos R$ 25 aos R$ 50. Júnior vende blusas, vestidos, conjuntos e casacos em linha. A expectativa do feirante é a última que morre, meu amigo. Estamos na expectativa, sim. Mas mãe é sagrada e precisa de presente, né? É. Mãe, eu escolho um vestido, viu? Vou comprar um vestidinho para a senhora desse. Vim comprar para o Dia das Mães, né? Exclusivamente para o Dia das Mães. A gente já faz o estoque da gente com antecedência. E para a gente poder proporcionar ao cliente também uma mercadoria mais nova, a coleção mais nova, né, mais viável. E aqui dá para encontrar presentes para todo o perfil de mãe. Para as mães fitness, tem peças a partir dos R$ 35 aos R$ 80. O cliente atacadista, ele vem com antecedência, ele se prepara, ele consegue abastecer o seu estoque. Já o varejista, geralmente ele vem uma semana antes ou na própria semana que antecede o Dia das Mães. Então, com isso, ele consegue estar comprando mesmo de última hora, mas ele consegue estar fechando uma compra, fechando a venda e saindo satisfeito de qualquer segmento da gente. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Dia das Mães deste ano deve movimentar mais de 14 bilhões de reais no comércio varejista em todo o país. A estratégia criada nesse cenário competitivo por lojistas e pequenos empreendedores para garantir essa compra com antecedência é criar, por exemplo, estratégias como essa loja, que colocou essas canecas temáticas bem de frente do cliente, na frente da loja. A nossa estratégia, literalmente, é frente de loja. A gente foca nos produtos específicos para o Dia das Mães e temos o diferencial que somos loja de preço único, então isso atrai bastante o cliente. E a gente divulgando um só produto Dia das Mães, a gente chama o cliente e ele entra em loja e vai ver tudo que ele está realmente necessitando. E não é que essa estratégia tem dado certo? Minha mãe e minha sogra merecem muito, né? Tá levando 2? É, para minha mãe e para minha sogra. Vai ser esse único presente ou vai dar mais coisa? Não, eu vou dar mais coisa. Vou fazer uma cesta para ficar mais bonito e para ela gostar mais, né? E mesmo num dia comum de passeio no centro, Dona Cleonice já ganhou presente e vai ganhar mais. Eu tô levando esse hidratante aqui, que ele é bem legal, que ele tira manchas, essas coisas. Pra quem? Pra avó. Eita, mas a avó merece assim, porque tu quer dar um presente hoje ou é para o Dia das Mães? Pra hoje. Dizem que vó é mãe 2 vezes, então a senhora vai ganhar bastante presente. Ah, é, vou ganhar sim. Vou ganhar e vou dar os netos também, né? Muito bem, todo mundo vai ganhar presente. E daqui a pouquinho, pessoal, tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com o especialista em governança e sucessão familiar, Boris Berenstein. Ele vai participar de um evento na SIC falando sobre esse tema também. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia.
E aqui termina o seu AB1 dessa quarta-feira, agradecendo imensamente a sua presença aí do outro lado, desejando um bom descanso logo mais e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até lá.